Tudo bem, pessoal? Tivemos a divulgação do índice final de audiência do Oscar 2022, que era extremamente aguardado, porque os produtores venderam essa ideia, de que eles precisavam mudar para retomar a audiência. 60% de aumento quando comparado ao desastre de 2021. Só que aí eu lembro o seguinte, em 2021, todas as premiações tiveram quedas expressivas. O que ocorreu no Oscar 2022, desse aumento, dessa retomada, também tinha ocorrido quando a gente pega para comparação o SAG Awards, TNT e TBS nos Estados Unidos, e o Critics' Choice Awards, que é transmitido nos Estados Unidos pela rede TBS e pela rede CW. Então o número final de audiência do Oscar 2022 é o dado apenas dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Esse gráfico é apenas dos Estados Unidos, 16,6 milhões de pessoas para um índice de 3,76 de audiência na faixa de adultos dos 18 a 49 anos. Quando a temporada começou, o grande sonho da rede ABC era retomar pelo menos a casa dos 20 milhões de espectadores, algo parecido com o que tinha ocorrido no Oscar 2020. A queda de 23 milhões para 10 milhões, ela foi muito forte, Essa queda gerou mudanças. Só que aí, eu tenho que fazer a análise complementar que o Oscar 2022, ele trouxe coisas legais? Sim. A introdução do Oscar 2022 da Beyoncé foi melhor do que a introdução do Oscar 2021. Quando o Oscar 2022 buscou celebrar o cinema, com Pulp Fiction, 007, Poderoso Chefão, entre outros segmentos, acertou. Agora, a cerimônia de 2021 teve 3 horas e 19 minutos. A cerimônia de 2022 teve 3 horas e 40 minutos e não teve 8 categorias ao vivo. Isso é alarmante, isso é extremamente relevante. O Oscar foi mais longo, sem as categorias ao vivo. E aí eu tenho que lembrar também que o produtor Will Packer e sua equipe prometeram um Oscar com um ritmo melhor e prometeram um Oscar mais curto. Na verdade, eles não conseguiram fazer isso. Você pode perguntar, o Tapa, Por isso que eu coloquei ali. Estava colocando apresentadores, mas eu tenho que fazer um destaque para o Oscar 2022 do Tapa. Porque, diferentemente de um segmento de Moonlight contra La La Land, que é bem no final da cerimônia, depois do Tapa existiam categorias ainda. Então, muitas pessoas com certeza ligaram a TV. A medição do índice de audiência nos Estados Unidos é diferente dos compilados feitos no Brasil pelo Ibope, por exemplo, que você consegue ter perfeitamente ali, até mesmo ao vivo, o índice com hora a hora, etc. Nos Estados Unidos você tem regiões que apresentam o índice hora a hora. Então, por exemplo, a cidade de Indianápolis, eu peguei um dado aqui. Antes do Tapa, 70 mil pessoas estavam assistindo ao Oscar. Momentos depois do Tapa, 77 mil pessoas. E num período já depois de 15 minutos, 87 mil pessoas, que foi o pico. Ou seja, é um dado de um local apenas, de uma cidade, é um dado pequeno, só que a partir daí você consegue ver o interesse que existe também. A partir daí você consegue ver como o Tapa ele fez com que pessoas ligassem. Então, sem sombra de dúvidas, esse índice final tem também uma colaboração do caso Will Smith e Chris Rock. O número de 16,6 milhões era o número que a academia queria? Certamente não. A academia ela tem a ideia de fazer do Oscar o Super Bowl do cinema. Só que aí, como eu digo, o Super Bowl, ele obviamente tem um grande show envolvido, tem uma grande estrutura, o interesse até mesmo nos comerciais. E o futebol americano é o que interessa. E no Oscar parece que às vezes, para muitos produtores, não é o cinema que interessa. E aí eu queria complementar esse dado com a entrevista do gerente de programação da Disney Televisão, que controla a ABC, o Rob Mills, que foi publicada na Deadline ontem. Ele disse, claro, que ficou muito surpreso, que ele não esperava essa história Will Smith e Chris Rock. Quanto à piada, que é muito discutida, eu tenho que lembrar o seguinte: todo segmento no Oscar ele passa pela aprovação dos produtores. O Bruce Vilant, que escreveu o Oscar dos anos 90 aos anos 2000, pegou todo esse período aqui de audiências positivas. Ele diz que é muito difícil algum tipo de improviso acontecer no Oscar, que todas as piadas são revisadas justamente para evitar grandes problemas. E o diretor de programação da Disney disse que nesse caso, aparentemente a piada do Chris Rock não estava no TP, então que ele acredita que era um improviso, só que ele precisaria confirmar com os produtores do programa. No entanto, pessoal, ficou evidente que o Oscar estava desesperado por audiência, e isso pegou muito mal. Eu acho que até com a comunidade que gosta do Oscar. Então eles quiseram apresentar um show
né? Buscando por um novo público, buscando por esses novos fãs, que o Will Packer tanto dizia, só que da mesma forma, eles esqueceram quem tradicionalmente acompanha a premiação. E aqui eu não estou entrando na questão de vitória, eu estou entrando na questão de conceito. E eu vou colocar um tweet na tela do Frank Oz que eu acho que é perfeito. Porque ele diz o seguinte, que ele ficou envergonhado de justamente estar envolvido na questão do Oscar como membro da academia, na questão da cerimônia televisionada, não por causa do tapa, porque a questão do tapa é uma questão à parte. É uma questão que ela vai ser discutida futuramente, vai ser discutida na academia e o público já tem e já faz essa repercussão. O problema é o desespero por audiência. O problema é você fazer um show de cinema em que o cinema às vezes fica completamente de lado. É uma celebração que quando mirou no cinema teve pontos legais, mas o conceito não é bom. Aí eles dizem assim, nós vamos buscar pelo Twitter para democratizar o Oscar, e eles esqueceram lá do Oscars Fan Favorite, esqueceram do Cheer Moment, colocaram de qualquer forma na cerimônia e sequer fizeram menção nas redes oficiais da academia, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Não teve absolutamente nada disso. O que pode acontecer pro Oscar 2023? Essa é uma boa pergunta. A interação nas redes sociais não foi como era esperado. Todo mundo sabia que eles criaram lá o Fan Favorite para conseguir colocar o Homem-Aranha de certa forma na cerimônia e não conseguiram. Então, eu acredito que pode ocorrer pelo menos uma discussão sobre um possível Oscar de filme popular. Por que eu digo isso? Porque a academia tem espaço para mais um prêmio, já que a categoria de mixagem e edição de som elas foram combinadas na categoria de melhor som. Essa categoria seria de direção de elenco, só que eu estou estranhando que está demorando para criar essa categoria, já está tudo pronto. Falta só o ok, final. E eles não criaram, por quê? Porque talvez o Oscar de melhor filme popular, por mais que tenha sido completamente rejeitado anos atrás, ainda esteja em discussão. Eu acho que o Oscar precisa rever o conceito de apresentador, porque num ano eles dizem que o Oscar não precisa de apresentador, e aí nesse ano colocaram 3 apresentadoras com dinâmicas de humor bem diferentes e que não ficou legal na combinação, na minha opinião, na minha leitura. Então eu acho que isso também vai acabar sendo discutido, até porque as apresentadoras no começo têm uma participação até que relevante maior. Apesar dos segmentos, você pode falar que gostou, não gostou, enfim, mas a participação na introdução ela é maior e depois acabam esquecidas. A Amy lá no finalzinho até tenta formular uma brincadeira, o clima já tinha ficado pesado, né? Eu acho que esse conceito de apresentador ele vai ser discutido para quem sabe focar no tradicional uma pessoa apenas, né? Focar em um apresentador ou uma apresentadora. E além disso, a celebração do cinema. Quando celebrou o cinema, todo mundo aprovou. Quando busca por saídas mirabolantes, eu acho que é complicado até justificar, porque você tirou a chance de apresentar categorias ao vivo e esses 20 minutos adicionais do Oscar 2022 não foram tão bons assim. E aí eu tô falando também quanto à estrutura. Eu espero que não se crie uma narrativa dizendo que esse número de 16,6 só foi atingido pelas modificações feitas, que isso não é verdade, como eu disse. O Critics' Choice voltou para patamares de 2020. O SAG Awards teve um crescimento muito expressivo também. O Oscar 2022 não conseguiu voltar para o patamar de audiência de 2020, não conseguiu chegar no sonho da casa dos 20 milhões, que era esperado pela academia e também pela rede ABC. E esse número aqui, gente, claro, nós temos que levar em conta o impacto do tapa. Como eu disse, você tem casos isolados, de cidades isoladas, que divulgaram dados que aí você já tem ali 15, 20% a mais de espectadores pós-tapa. Então a narrativa de que as mudanças pensadas por Will Packer e rede ABC tornaram a audiência melhor, elas não fecham. Simplesmente não fecham. Que o Oscar 2023 mude e que volte a celebrar o cinema e celebrar todas as categorias. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!